dia, vida! Tudo bem com os senhores e senhores? Tudo tranquilo, né? Tudo em paz? Já fizeram já atividade? Todas as atividades já fizeram? Tudo? Deixa eu ver aqui quem está e quem não está aqui. Sexto B. Sexto B. Deixa eu pegar um negócio aqui. As pessoas do sexto B. As pessoas. Esse Teams, ele não está funcionando direito hoje, viu? Ele está muito estranho. Ele tá muito esquisito. Não tá aparecendo as pessoas que estão na reunião para mim. Olha só, que coisa doida. Oi, Edmar. Oi, bom dia! Tudo bem, Samuel? Samuel. Engraçado, o negócio do Felipe fica aparecendo aqui para mim. Deixa eu sair aqui e voltar. Samuel. O gente não está aparecendo, só o que está aparecendo aqui para mim, que só eu estou na reunião, não tem mais ninguém. Eu sou solitário nessa reunião. Deixa eu ver se... Apareceu que tem 27 pessoas na reunião. Deixa eu ver aqui. Agora apareceu. Agora sim. O Teams hoje ele está numa... Olha que voz bonitinha. Canta aí para nós. Eu estou aqui. O Davi Soares. Você está ouvindo a voz do Davi Soares Quintão. Eu não consigo pronunciar esse último nome. Cunningham. Muito bem, gente. Olha só. Tá voltando gente aqui. Tá voltando muita gente. Deixa eu fazer a chamada aqui. Ana Beatriz Pereira está. André Machado está. Bernardo de Brito não está. O Bernardo não está. Desde a última sexta-feira não apareceu. O Bernardo não apareceu. Ele apareceu na última aula. O Bernardo, na quinta-feira, ele faltou. Eu não tô falando de história, eu tô falando na última aula antes da sua, geografia. Tá. Pois é, o Bernardo faltou de novo. Catarina está aqui. Davi Cabral está aqui. O Davi Soares também. O Felipe Vardil. O Gabriel. O Gabriel não está. Gabriel Matoso não está. Cadê o Gabriel Matoso? A Gabriela também não. A Gabriela também não. Nem Gabriela, nem Gabriel. A Gabriela entrou agora. A Gabriela entrou agora. Muito bem, Gabriela, bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Tudo em paz? Tudo jóia? Tudo no mais... não sei o que eu ia falar. Depois, Gustavo. Cadê o Gustavo? Gustavo está. Isabela está. João Pedro. Cadê os João? João Pedro Santiago, João Vitor estão. João Pedro, João Vitor, Júlia, Ayla, Júlia Meinrink, Lívia, Lucas Xavier, Lívia, cadê a Lívia? A Lívia está aqui. Pulei, tinha pulado a Lívia, né, tadinha. Lucas Xavier, Luísa Milagres, está. Maria Clara também está aqui. Depois a Maria Eduarda. Maria Clara, Maria Eduarda. Cadê Maria Eduarda? Maria Eduarda. Isso. Maria Fernanda. Matheus. Ei, Maria Fernanda, tudo bem? Maria Fernanda não gosta de falar comigo. Matheus, os dois Matheus estão. Cadê o Matheus? Melissa sempre presente. Miguel está aí. Natália está aí. Pedro Araújo está. O Pedro e Janete não está. O Pedro e Janete apareceu hoje em alguma aula? Ele tá faltando muito nas aulas. Nunca. Rodrigo Reis está. Samuel Guimarães está. O Samuel Sherwood está também. Tiago está. O Theo não está.
O Theo não está. O Theo faltou. Tiago. A Valentina também não está. Valentina não está. E Vitor está. A Valentina também faltou. Ô, moçada, então é o seguinte, vamos lá. Eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês. Na postagem de hoje, do dia 13, eu coloquei para vocês aqui um fórum. O fórum é do capítulo 4. Por que eu abri esse fórum? Vocês vão ler o capítulo 4, é o capítulo, não unidade, capítulo 4, e aí vocês vão fazer um resumo ou mapa mental. Para fazer resumo, eu coloquei aqui um site que dá dicas de como fazer um bom resumo. O resumo, pessoal, não é para ficar reescrevendo, não, é para sintetizar as principais informações. Só que você tem que contemplar as informações todas do capítulo, pegar as informações todas de todo o capítulo, mas só que isso tem que ser bastante sintético. E aqui tem um videozinho sobre como fazer um mapa mental. Você vai fazer ou um resumo ou um mapa mental. Não precisa fazer as duas coisas. É só um ou outro, tá? Eu coloquei aqui um exemplo de um mapa mental sobre o Egito Antigo, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? No capítulo 4 tem mais informações do que esse mapa mental que está demonstrando, tá? Então, isso aqui, ó, eu não compartilhei a tela, desculpa, gente. Eu estou viajando na maionese. Aqui, ó. Agora está compartilhado. Olha só, eu abri o fórum do capítulo 4, e aqui no fórum, então, você tem aqui, ó, você clica aqui, você vai abrir o seu Conexa, você abriu o seu Conexa, e aqui você vem aqui na parte de história, aqui embaixo, na postagem do dia 13/7, você clica aqui, e aqui, bem, aqui tem as orientações. Aqui, nessas orientações, eu expliquei o que vai acontecer na semana, né? Então, vocês dêem uma olhada lá. O Kahoot lá. Não, Kahoot já, agora só novos Kahoots. Agora serão outros Kahoots. Aquele Kahoot já foi. Depois eu olho, vejo quem ganhou. Aqui eu explico a atividade, o que tem que fazer em relação ao capítulo 4. É basicamente o que eu estou dizendo para vocês, tem lá nesse vídeo também, tá? Mas deem uma olhada depois nesse vídeo. Eu coloquei aqui as grandes civilizações, um vídeo de uns 22 minutos mais ou menos sobre o Egito Antigo, então deem uma conferida lá também nesse vídeo. E aqui as orientações do sexto A e sexto B, que é sempre aquelas protocolares que eu coloco toda semana. Bem, e aqui especificamente também no dia 13, eu coloquei um fórum. Nesse fórum tem as orientações específicas sobre a atividade do capítulo 4. Vocês vão ler o capítulo 4 e vão ou resumir ou fazer um mapa mental. Esse site aqui, ele explica como se fazer um bom resumo, e aqui explica, nesse vídeo, explica como fazer um mapa mental. E aqui eu coloquei um exemplo de um mapa mental. Na quarta-feira, durante a nossa aula, eu vou combinar uma data para vocês me entregarem essa atividade. Edmar, a gente pode copiar o exemplo que você fez, que tem ali do Egito Antigo? Vocês podem copiar para estudar, mas não é esse o... Eu quero que vocês façam o seu próprio mapa mental, tá? Porque, inclusive, no capítulo 4 tem mais informações do que tem aqui, ó. O capítulo 4 é muito grande? Não, deve ter só umas 300 páginas no máximo. Senhora. Tá? Não é grande, não. Então, na quarta-feira, a gente vai combinar a data de entrega. Edmar, é para fazer para quarta? Não é para fazer para quarta. Vocês já comecem a fazer. Mas não é para quarta. Na quarta, a gente vai combinar para a data de entrega. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai dormir. Não, mentira. A gente vai começar o Egito Antigo hoje, tá? A gente vai começar o Egito. Daqui a pouco a gente vai viajar para a África. O Lucas Xavier está perguntando. Diga, Lucas. O Lucas levantou a mão. Edmar? Sim. A água serve como conceito? Olha, se eu entendi o que você perguntou, é o seguinte: todas as atividades avaliativas,
que nós fizermos ao longo das aulas remotas, ao longo desse período, nós vamos registrar, e aí como que a gente... mas isso não é a nota do boletim, tá? Isso só é uma pontuação para percepção de qual foi o seu aproveitamento naquela atividade. Se você, naquela atividade, você teve 70% de aproveitamento, 60% de aproveitamento, 40%, enfim. Essa atividade, na verdade, ela talvez seja mais importante para a gente do que para vocês. Porque é justamente em alguns pontos em que a gente precisa saber o que vocês efetivamente estão aprendendo e o que vocês não estão aprendendo, tá? Então, não preocupa com nota agora não, tá? Não preocupa com nota, a nota que vai no boletim. Porque a gente vai ter que esperar. A gente vai ter que esperar a orientação da Secretaria de Educação, a gente vai ter que esperar a direção, a coordenação da escola falar para a gente. A gente não tem ainda uma noção de como a gente vai transformar essas atividades aqui em nota de boletim, tá? De qualquer modo, vocês não vão ficar prejudicados de forma alguma, tá? Em relação a absolutamente nada. Nem em relação ao conteúdo, nem em relação à questão da nota, tá? Mas vai ter também prova online? Isso a gente não sabe. A gente, por enquanto, vai ter só essas atividades, essas abas. Tá? Ô, Rodrigo, Oi, deixa eu falar. Vai. Tudo bem, deixa eu falar com o Rodrigo rapidinho aqui, ô Maria Fernanda, só para esclarecer uma coisa. Ô, Rodrigo, é o seguinte, é só o capítulo 4. Eu queria te pedir desculpa, Rodrigo, pelo seguinte, porque na última aula, no dia da aula lá, eu falei assim, ô, Rodrigo, você não fez essa atividade, e aí depois eu fui dar uma olhada, tá? Você faz a atividade sim. Eu, na verdade, Rodrigo, eu confundi você com outra pessoa, tá? E aí, enfim... Mas aí depois eu fui olhar a sua situação direitinho, tá tudo certo, tá? Você está sempre participando aqui. Aliás, eu fui ver, inclusive, umas lives aqui, eu até teve uma específica, eu fiz um monte de elogio à sua participação. Enfim, você está sempre firme e forte aí. Viu, Rodrigo? Olha só, é só o capítulo 4, tá, Rodrigo? Depois a Maria Fernanda quer falar aqui primeiro, viu, Samuel? Só um momento. Beleza. Fala, Maria Fernanda. Edmar, então, é porque, tipo assim, as atividades que tem que enviar, não tem algumas que tem que enviar, pelo menos, tipo assim, no fórum, essas coisas? Uhum. Então, eu vou tentar enviá-las para você hoje, porque da última vez que eu tentei, elas não estavam enviando, porque aí deu problema que eu tava tentando enviar pelo celular, aí não deu pra colar a foto, esse negócio. Aí eu vou tentar mandar pelo meu e-mail para o computador para eu tentar mandar para você, tá? Beleza. Ô, Melissa, o que foi, Melissa? A sua pergunta? O Edmar, o que a gente vai fazer na live hoje? Eu respondi, Melissa, que a gente vai hoje falar sobre o Egito Antigo. Ou você quer falar mais, Melissa? Deixa o Samuel falar primeiro antes, aí depois, daqui a pouco, você pode falar. Não coloque carinho de chorando, não, que parte o meu coração. Fala, Samuel! Você poderia me dizer que data que você mandou o Kahoot lá? Vixe, quase certeza que foi semana passada. Deixa eu abrir aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês, para aí a gente acha junto. Já está compartilhado. A gente acha junto. Vamos pegar aqui, sexto ano, mas ele já fechou. Não, eu sei, eu já fiz, era só para conferir mesmo. Deixa eu ver aqui se está no dia 6. Não é no dia 6. Deixa eu ver se é no dia 7. Deve ser no dia 8. Aqui, ó, dia 7. Era esse aqui, ó. Viu? Nesse dia também eu tinha colocado lá as listas para revisão, as orientações, enfim. Agora a gente vai viajar. Já que você tá aí, você mostra quem ficou em primeiro? Ah, não, eu tenho que entrar no Kahoot lá para ver quem ficou em primeiro. Espera aí que eu vou entrar. Não, gente, não é essa não, é Kahoot Create. Kahoot Create. Ô, meninos, vocês estão aí, né? Tá tudo bem aí, né? Por enquanto, tem mais alguma dúvida? O Lucas está com a mão levantada até agora. A minha participação... Ah, Melissa! Ô, Melissa, você é maravilhosa, filha. Você é espetacular, está sempre participando, atuando. Aliás, a participação de uma forma geral, é claro, de alguns poderia ser bem melhor.
Mas, de uma forma geral, aqui a turma é bem participativa. Vocês estão sempre falando, sempre participando, enfim. Vocês têm uma atuação bem legal, assim. Mudei a câmera aqui, senão vocês vão ficar vendo meu cucuruco. Meu cucuruco. Tá aqui, não quero upgradear agora. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 57 Kahoots. 57 Kahoots. Eu tenho 57 Kahoots. Eu estou dando aula para vocês neste momento, enquanto está tendo, na minha frente aqui, vocês não vão ver, está tendo uma luta entre um gato e um cachorro. Olha a luta aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Não. Sim, eu consegui Vocês ver. viram? Sim, eu não tô vendo, não. O gatinho e o cachorrinho estão brigando. Claro, Felipe, tá? É participativo também. Deixa eu ver aqui qual foi o placar. O placar, só 40 pessoas jogaram. E o vencedor foi o... Eu disse que ia dar 4 pontos, né, no Class 2 para quem vencesse. Não falei isso? Não. Falei, não? Tá abrindo aqui ainda. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda. Pode, Sim, mas eu sou. pode dar os A gente tá vendo a tela, mas o prêmio a gente não sabe quem ganhou. Aqui, então, vamos ver quem ganhou. Vamos ver. Samuel Guimarães, por isso que ele queria que abrisse, né, Samuel? Acertou 100% das questões. Eu fui terceiro. Aí, ó, Felipe, Samuel jogou também 3 vezes, né? Não. Eu fui Thiago. terceiro. Que eu tenho acesso a todas as informações. Olha, muita gente participando, gostei, viu? 25º. Como é que é? 25º. 25º. Não. Vou ver aqui, 25º, não. Ô, moçada, vamos lá. Tá tudo bem. E mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Não, né? Então, peguem seus cadernos agora. Seguinte, na quarta-feira também, eu vou passar as orientações do trabalho, tá? A gente vai começar o trabalho. Não pergunta nada de trabalho agora. Na quinta-feira a gente vai ter uma aula inteira só para resolver dúvidas em relação ao trabalho. Tá bom? Beleza? Não. Então tá. Na quarta-feira. Não, isso. Na quarta-feira a gente vai esclarecer mais. E a lista 18? A lista 18 já está com um gabarito, Rodrigo. Tá? Acho que só a questão 4 que estava sem resposta lá. Mas a questão 4... Enfim, mas eu vou atualizar o gabarito lá para vocês. Não, a gente vai corrigir, não. Aquele assunto a gente já deixou lá, a gente já finalizou. Agora a gente vai para o Egito, tá bom, Rodrigo? Aquela lista 18 era para ajudar vocês a estudarem para a AVA, tá bom? Então agora a gente vai viajar para o Egito. Tá, beleza. Então tá bom. O Egito Antigo. A primeira coisa que eu quero que vocês... Qual o título da aula de hoje? Egito Antigo. Vocês estão vendo minha tela aí? Vocês estão vendo a pirâmide? Sim, a gente está vendo a pirâmide e a esfinge que caiu o nariz. Que caiu o nariz, tadinha, tá sem respirar. Como é que vai pendurar a máscara nela para ela não ser contaminada? Ainda tem a boca. Pois é, tem a boca. Então é o seguinte, quando a gente fala do Egito Antigo, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o Egito Antigo é um reino antigo africano. Tá? Porque muita gente, quando você pergunta, vocês podem até fazer o teste depois com seus familiares, perguntam assim, onde que fica o Egito? Você vai perceber que algumas pessoas vão dizer que fica na Europa, algumas pessoas vão dizer que fica na Ásia. Mas o Egito Antigo, a localização geográfica dele é africana, tá? O Egito moderno, uma parte do Egito fica na Ásia. Né? Uma parte atual fica no Oriente. O Egito, inclusive, teve em determinado momento, ele conquistou territórios também
lá no Oriente. Mas a formação do Egito é africana. Então, em algum momento, o Egito teve domínio na Ásia, mas o reino egípcio é um reino africano. Tá? E a gente vai depois estudar outros reinos também. E o Egito Antigo também é uma teocracia. Teocracia. O que é teocracia? Não vamos responder ainda. Teocracia. O Egito Antigo era uma teocracia. Calma. Ouviu bem o termo teocracia? Eu tinha preparado essa aula assim com tanta dedicação, com tanto empenho, carinho, amor, e eu me esqueci de um monte de coisa. Começou a aula, minha mente assim, ficou vaga. Não lembro de mais nada. Como é que chama o nome do cargo do cara que comandava o Egito? Como é que a gente chamava o nome do cara mesmo, gente? Faraó. Faraó. Então, o faraó era o cara que comandava o Egito, pelo menos nos momentos de estabilidade, quem comandava era o faraó. Muito bem. Então, era uma teocracia. O que é teocracia? Calma. Era uma teocracia comandada por um faraó. Beleza? Bem, eu não lembro, se eu tiver errado, vocês me corrijam, por favor. Mas é o seguinte, pelo que me consta que eu li ontem, quando um faraó morria, aí as pessoas iam aí tinha eleição, aí as pessoas iam lá, votavam lá na urna eletrônica, e aí elas tinham campanha eleitoral na televisão, aí eles escolhiam um faraó de novo, não era votação Eu pela nem urna sabia que eletrônica? naquela época tinha campanha eleitoral. Mas, então, como é que escolhia, assim, quando um faraó morria, como é que escolhia o outro? Herdeiro dele. E o faraó era uma pessoa muito importante? Sim. Politicamente falando, sim, né? Uhum. E religiosamente também falando, ele era importante também? Sim. Sim. Então, ele era importante, então, religiosamente e politicamente. Muito bem. Quando um presidente, nós temos um presidente atual, quando acabar o mandato dele, se ele não for eleito, outra pessoa vai substituí-lo. Então, o que legitima o poder do presidente do Brasil hoje é a democracia, é a Constituição, porque a gente vive numa democracia. Então, o governo brasileiro, o governo do Executivo brasileiro, o presidente da República do Brasil, é eleito pelo povo. E então, no nosso sistema político atual do Brasil, é uma democracia, ok? Muito bem. Lá no Egito Antigo, não. Lá no Egito Antigo era outra coisa. Lá no Egito Antigo era uma teocracia. Isso significava que o poder do faraó era legitimado pelos deuses. É como se o faraó só podia ter tanto poder porque os deuses queriam assim. Ué, demais. Então os deuses vinham e conversavam com o faraó e dizia para as pessoas, os deuses vinham e falavam assim, ó, gente, a partir de hoje o faraó vai ser essa pessoa aqui. Não. Quem interpretava as mensagens divinas eram os sacerdotes. Então a religião funcionava em torno da legitimidade do poder do faraó. O faraó, o poder político do faraó era legitimado, sustentado pelos preceitos divinos, pelas características religiosas. Não era característica que eu queria falar, mas enfim. O faraó era uma espécie de representante da vontade divina na Terra. Ele próprio, o faraó, era uma espécie de Deus. O nome faraó significa casa grande. A palavra faraó, casa grande. E o que isso significa? Significa que é a casa onde moram todos os egípcios. Todos os súditos do Egito, metaforicamente falando, né, moram dentro dessa casa. É uma casa que abriga todas as casas. O faraó tem tanto poder porque Deus quer assim. Os deuses queriam assim. Então, o poder político do faraó só era tão grande porque ele foi escolhido pelos deuses para ser assim. Então, você questiona os deuses, você briga com Deus. Qual é que é esse faraó aí? Tá ruim. Não, você não briga. Então, ninguém questionava, por exemplo, os faraós. Nenhum súdito questionava. Por quê? Porque o poder dele era
era divino. E aí, quando ele morria, passava para um membro da sua família, né? Então, era hereditário. Portanto, o faraó tinha tanto poder, o poder político do faraó era exercido segundo a vontade divina. Dessa forma, nós temos no Egito Antigo uma teocracia. Isso significa, portanto, que também os outros povos que nós já estudamos eram teocráticos. Que os imperadores, por exemplo, o imperador lá dos astecas, ele também era escolhido por Deus. Também escolhido por Deus. Né? Então, e aí ele passava para o seu filho também. Então, duas coisas importantes que nós já falamos hoje. Primeiro, que o Egito Antigo ficava na África. E segundo, que o exercício do poder se dava por forma teocrática. Poder político é legitimado pela religião, pela vontade divina. Muito bem. Vocês estão vendo aí uma pirâmide. Vocês estão vendo aqui uma pirâmide. Uhum. E eu esqueci por que eles construíram pirâmide. Por que eles Para faziam ser o pirâmide? túmulo do sacerdote, do faraó. Mas por que eles... Por que eles não enterravam o corpo da pessoa em qualquer lugar? Porque eles eram especiais? Tá, mas... E aí o que eles faziam com o corpo das pessoas no Egito Antigo nessa época? Embalavam eles em papel higiênico. Não era em papel higiênico, não, mas eles mumificavam, né? Eles. Isso, eles Parece mumificavam. papel higiênico. Arrancavam o coração dele porque eles acreditavam que em alguma época eles retornariam à vida. E aí precisavam encontrar o mesmo corpo para voltar, né? E aí alguém sempre me pergunta assim, ô Edmar, mas eles voltavam mesmo? Não, nunca voltaram, né? Mas enfim, era a crença deles. Mas eles preservavam o corpo que eles achavam que ia voltar. Mas por que eles tinham que colocar uma pirâmide tão grande assim? O corpo é pequeno, um faraó, sei lá, no máximo 2 metros de altura. Porque Precisava também de era o templo Como deles. eles eram especiais pela posição deles, eles guardavam eles com os bens deles. Tá, mas mesmo assim os bens não, por exemplo, você acha que todo o interior dessa pirâmide aqui é preenchida pelos bens do faraó? Só uma câmara específica dela. O restante. Será? Eu acho que não, viu? Porque a função exclusiva, a função prática exclusiva das pirâmides era abrigar o corpo do faraó. E ali não tinha mais nada. Bem, na verdade, eles construíam essa pirâmide desse tamanho para mostrar poder. A gente chama isso na história de ostentar poder. Ostentar. Por exemplo, carro. Para que a gente tem carro? Para se locomover daqui para ali, certo? Sim. Eu tenho um carro, eu tenho um Fusquinha. O Fusquinha, tal como uma Ferrari, atende ao objetivo de levar a gente daqui para lá. Mas por que tem gente que tem Ferrari e tem gente que tem, Só que a sei lá, Ferrari Fusquinha? pode ter mais autonomia. A Ferrari pode ter um monte de outra coisa, mas a Ferrari ela também traz ali com o seu símbolo do cavalinho uma forma de ostentação econômica e política. Política não, mas econômica e social, né? Uma marca de diferenciação. Não é qualquer pessoa que consegue comprar uma Ferrari. Então, assim, ter aquele símbolo ali é uma forma de ostentação. No caso específico lá do Egito Antigo, os faraós não tinham Ferraris, mas tinham pirâmides, que eram formas de mostrar. E a pirâmide só era deste tamanho porque mostrava o poder majestoso, magnífico do faraó. Então, o faraó, ele fazia questão, alguns faraós faziam questão de construir pirâmides muito grandes para mostrar todo o seu poder político e influência social sobre a população. Por isso que tinha. Então, a função da pirâmide deste tamanho tem uma função também política, de mostrar o poder dele, mostrar o seu legado político. Porque para construir uma pirâmide desse tamanho aqui, mobilizava milhares de pessoas. Milhares de pessoas eram mobilizadas, porque as pedras não estavam aqui nessa região. Essas pirâmides, quer dizer, a gente só está vendo uma, né? Fica na cidade de Gizé, que fica pertinho do Cairo atualmente, né? Fica pertinho mesmo. Lá dos hotéis do Cairo você consegue ver. As pirâmides ficam de um lado do rio e a Cairo fica do outro lado do rio Nilo, né? E aí eles
essa pirâmide, ela foi construída há mais ou menos uns 5.000 anos atrás, e nesse momento tinha que mobilizar muita gente para atravessar um grande território para buscar as pedras, para trazer aqui, e essas pedras, eu vou colocar um vídeo, inclusive hoje, especificamente explicando como que as pirâmides são construídas, tá? Isso, muito bem, vamos para frente. Olha só, os egípcios não se chamavam de egípcios. Vocês são o quê? Vocês são egípcios? Não. Eles tiveram vários nomes para essa localidade, para essa região. Chamaram de Kemet, Desheret. Kemet significa terra negra. Desheret, terra vermelha. Tauí, as duas terras. Terra vermelha, uma parte do Egito era mais vermelha, uma parte era mais terra negra. Bem, e Tauí, as duas terras. O nome mais comum, que as pessoas mais conhecem do Egito é Misr, que significa país ou fortaleza, tá? Enfim, sim. A nomenclatura era as formas que os egípcios chamavam suas terras? Exatamente. Então, uma parte eles chamavam de Kemet, outra parte de Desheret. Edmar, precisa lembrar desses nomes? Claro que não. Eu só falo só para vocês terem ideia de que é o seguinte, desculpa, todas as vezes que nós estudamos um povo, a gente utiliza denominações modernas para ficar mais fácil, né? Então, a gente se refere a ele, a gente chama de Egito Antigo, mas eles mesmos, naquele momento, não se chamavam assim. Depois que o Império é formado, aí eles têm uma noção mais da totalidade. Mas, por muito tempo, por vários anos, centenas de anos, os egípcios não tinham um reino unificado. Era um amontoado de povos, de comunidades, que não tinham um governo centralizado. Saúde. Amém. Bem, eu faço questão de enfatizar esse ponto de que a África... por favor? Sim. Eu faço questão, no próximo slide a gente vai falar sobre os reinos africanos. Eu faço questão de enfatizar o ponto de que o Egito Antigo é um reino africano, para justamente a gente dar muito mais importância, ou dar a importância que a África merece, porque a África ela foi fundamental para a formação de muitos reinos, para a formação de muitos povos, inclusive também a África contribuiu muito para a nossa cultura, nossa língua, nossa culinária, um monte de coisa que nós temos no Brasil atualmente veio da África, essas coisas vieram da África. E aí, por causa disso, então, a gente muitas vezes a gente fica valorizando bastante as coisas que vêm da Europa. É claro que a Europa é muito importante para nós também, em detrimento da África, mas a África foi extremamente importante para nós. Só para vocês terem uma ideia, naquele momento, do Egito Antigo, que o reino durou ali milhares de anos, eles tinham um vasto conhecimento sobre medicina, tinham um vasto conhecimento sobre arquitetura, engenharia, matemática, astronomia e por aí vai. E esses conhecimentos foram acumulando até chegar para nós. Então, nós somos povos, nós somos pessoas, nós somos uma sociedade que temos dívidas com o Egito. O Egito nos ofereceu muita coisa. Diga. Edmar, Diga. aqui. O Egito, você falou que ele fica na África? O Egito Antigo, o Império do Egito Antigo nasceu na África e é na África. O Egito atual, uma grande parte dele fica na África, mas uma parte pequena dele fica no Oriente Médio, que pertence à Ásia. Tá bom? Tá bom, Edmar, obrigada.
E em determinado momento também, os egípcios, quando eles ficam bastante prósperos, eles vão estender também o seu domínio, eles vão conquistar o Oriente Médio, vão conquistar uma parte da Mesopotâmia, vão conquistar uma parte lá no sul, onde hoje é o Sudão. Depois a gente vai ver isso. Bem, a África, portanto, ela foi berço de vários reinos, muitos reinos, reinos importantíssimos. Esse slide aqui, não precisa preocupar com ele não, porque depois a gente vai ter o capítulo 5, é especificamente só sobre a África, eu só estou dando uma introdução geral aqui. Mas, de qualquer modo, o Egito, o reino do Egito Antigo, é um dos vários reinos que existiram na África, em diversos momentos históricos. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, talvez vocês não estejam vendo o slide todo, mas eu vou contar, eu só vou nomear, mas depois eu vou explicar mais detalhadamente. Nós temos, por exemplo, o reino Yorubá, que foi muito importante para a cultura brasileira. O reino Yorubá, grande parte dos escravos que foram trazidos para o Brasil são do reino Yorubá, inclusive da cultura Yorubá, da língua Yorubá, então eles têm muita importância aqui para nós, tá? Reino de Abomé, Reino do Congo, que foi um dos reinos mais prósperos, mais impressionantes que existiu em toda a África. Reino de Ashanti, Estado Zulu, que também tem uma importância cultural significativa aqui para o Brasil. Vale da Grande Fenda, o Império de Songhai, que também é um império muito importante. O Império de Gana, que também é um dos mais importantes. Os reinos que a gente vai estudar, os mais importantes são o de Mali, o de Gana e o do Congo, são os que a gente mais vai estudar aqui. E aí, se você estiver vendo um mapa da África, você tem aqui vários reinos aqui, e você tem o Egito aqui, ó, que é africano, obviamente. E um reino que a gente vai estudar, que é o reino de Kush, que fica aqui no sul, na cabeceira do Rio Nilo. O Rio Nilo, ele percorre a parte setentrional da África, a parte nordeste da África, né? E aí é um rio muito importante, porque ele cruza um deserto, das partes mais áridas da África, ele cruza. Então, ele é um rio espetacular, um rio maravilhoso, cara. Imagina que no meio do deserto passa um rio caudaloso, gigantesco, que foi considerado por muito tempo como o maior rio do mundo. Não é mais porque o rio Amazonas descobriu-se recentemente. Na verdade, fica uma briguinha aí que não leva ninguém a lugar nenhum. Mas o rio Amazonas é tanto maior em volume quanto em extensão. Achava-se que o rio Nilo fosse maior em extensão, mas o rio Amazonas, dependendo de onde você estima que é a cabeceira, é maior do que o Nilo, tá? Bem, alguma pergunta? Alguma questão? A gente, então, vai estudar primeiro os egípcios, depois a gente vai estudar esses outros reinos africanos, tá? Bem, como é que a gente sabe tanta informação sobre os egípcios? Graças a esse cara aqui, o Jean-François Champollion, que é um francês. Espera aí, Edmar, calma. A gente sabe muito sobre o Egito Antigo por causa de um francês? Porque esse francês que estava acompanhando o nosso altíssimo e magnífico Napoleão Bonaparte fizeram uma campanha e foram até o Egito, uma campanha militar, e foram até o Egito. Tá. Beleza. Ok, Melissa. E aí, então, o Champollion, ele estava nessa campanha militar com o Napoleão Bonaparte, e aí, quando ele estava lá, ele descobriu, num quintal de um camponês lá, a Pedra Roseta. O que é a Pedra Roseta, ou a Pedra de Roseta? A Pedra de Roseta é uma pedra preta com 3 imagens, com a mesma mensagem, com uma mensagem escrita em 3 línguas diferentes. Ela está escrita em hieróglifo, em demótico e grego. E por que isso é importante? Porque, graças à tradução do demótico para o grego, a gente descobriu os significados dos hieróglifos. E a descoberta dos hieróglifos foram fundamentais para a gente desvendar toda
todas as mensagens que estavam em diversos lugares, em diversos monumentos do Egito. As línguas escritas, né, que nós conhecemos, tivemos acesso ao hieróglifo, que é o mais antigo, que é uma forma de escrita por meio de desenhos, de pictogramas, né? E aí depois o hieróglifo ele foi simplificado para que a população tivesse acesso, porque o hieróglifo não era qualquer um que era capaz de fazer aqueles desenhos. Então os escribas, por exemplo, eles tinham uma função muito privilegiada na sociedade, porque eles eram os poucos que conseguiam fazer isso. E aí, mas só que pouca gente tinha acesso a isso. Aí depois eles foram simplificando, e depois do hieróglifo teve uma escrita chamada hierática, e depois da hierática teve o demótico. E aí o demótico, então, ele foi traduzido para o grego, porque teve um determinado momento, ali no século V a.C., em que os egípcios foram dominados pelos gregos. E aí, então, eles começaram a traduzir algumas mensagens do demótico para o grego. Bem, aqui tem a pedra Roseta. Os desenhos ficaram... Volta lá, Edmar, eu não consegui terminar de copiar. Aqui, mas deixa eu só mostrar a pedra aqui, ó. Essa aqui é a pedra Roseta. É nessa pedra Roseta que tem as mensagens. Aqui em cima está o hieróglifo, aqui embaixo está o demótico e aqui embaixo o grego. Nossa, Deus do céu, eu preciso limpar isso aqui, peraí. Deixa eu só limpar isso aqui. Calma. Entenderam? Então, assim, a gente sabe tanta informação porque nós conseguimos traduzir muitos escritos que estavam ali presentes em túmulos, em tumbas, em monumentos, em palácios, em construções de forma geral. Então, aí, graças a esse trabalho do Jean-François Champollion, a gente começou a ter muita informação sobre os egípcios. Tá? Champollion? Jean-François Champollion. Eu não sei nada de francês, me desculpem, tá? Eu sei alguma coisa. Chapolin Colorado! Chapolin Colorado! Inclusive, tem um episódio maravilhoso. Eu não rio mais, mas eu já ri muito, já dei boas risadas de um episódio em que o Chapolin briga com uma múmia. Eles estão lá dentro de uma pirâmide e aí ele se enrosca com a múmia e aí ele vai, né, brigando e a múmia vai batendo, a múmia espanca ele. Mas o Chapolin é sempre útil. Sempre útil. O Chapolin tem um monte de história legal que eles fazem umas releituras da história. Mas o Chapolin tem um episódio com a múmia. Depois vocês jogam no YouTube para vocês verem. Ele brigando com a múmia. Posso passar? Pode. Então essa aqui é a pedra de Roseta ou a pedra Roseta, tá? E ela não está no Egito, ela está em Londres. Ela está exposta em Londres. Por quê? Porque, cara... Deixa eu te explicar uma coisa, Thiago. Porque na Europa, em Londres, é um lugar que muita gente quer ir? Pois é, porque na verdade os europeus, na época do imperialismo, no finalzinho do século XIX, conquistaram vários territórios de diversos lugares e pegaram muitos bens culturais desses povos para exibirem na Europa. Os europeus pegam tudo de todos dos outros povos, né? Inclusive existem, por exemplo, cabeças colossais em outros lugares que não no México. Eles levaram para a Europa, levaram para os Estados Unidos também aquelas estátuas gigantescas da Ilha de Páscoa. Tem lá no Museu de História Natural, lá tem uma cabeça enorme. Você acha que o dinheiro que a Europa tem veio da onde? Hã? Você acha que o dinheiro que a Europa tem veio da onde? Daqui da África. Pois então... Com Portugal roubando o ouro todo do Brasil é fácil também. Na época da colonização, você tem, então, os países europeus que eram mais desenvolvidos, eles exploram, pegam muitos recursos de povos colonizados e levam para outros lugares. Inclusive, nesse museu aqui, vocês estão vendo aqui, só tem a foto da Pedra Roseta, mas tem outras peças que vieram de outros lugares. Inclusive, um sarcófago aqui de uma múmia. Com certeza tem uma múmia aqui dentro dessa que vocês estão vendo aqui, ó. Deve estar fedendo. Que nojo. Pois é.
Mas eles tiravam as vísceras do corpo da pessoa justamente para não dar cheiro, tá? Enfim. E eu estava falando antes sobre a questão do Rio Nilo. Olha como é que é impressionante. O Rio Nilo ele tem duas partes principais. Ele tem a parte do vale, né? Tem a cabeceira, obviamente que ele nasce nas montanhas, num lugar bastante alto. E aí, pouco a pouco, ele vai descendo. A gente chama essa parte aqui de a parte baixa do Nilo, embora esteja ao norte, mas é a parte mais de planície, onde o rio está se aproximando do mar Mediterrâneo. Então, esse aqui é o delta do Nilo, que faz um delta, né? Uma pirâmide, assim, ó. Então, é um delta. E isso aqui é o vale. Então, aqui é o curso do rio. Então, o rio nasce nas montanhas e vai rasgando todo o deserto. Olha aqui, deserto, areia, sequidão, tudo seco, e vai cortando. O Heródoto, que é um historiador grego, ele é tido como o primeiro historiador da história, mas quando ele viu o Nilo, quando ele viu o Egito, ele disse: o Egito é uma dádiva do Nilo. Acontece, eu gosto muito do Heródoto. Acontece que essa frase tem um problema. Qual que é o problema dessa frase? O Egito é uma dádiva do Nilo. Sei lá. Qual que seria um problema dessa frase? Eu acho que o Nilo é a dádiva do Egito. Dádiva significa presente. Dádiva significa presente. Eu acho que então não é dádiva, porque é da natureza. O Egito, ou seja, todo aquilo que foi feito pelos egípcios é uma dádiva, é um presente do Rio Nilo. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: essa sociedade só prosperou por causa do Rio Nilo. Entende? E qual que é o problema disso? Eu sei lá. O problema é que ele desconsidera a inteligência e a perspicácia das pessoas. Eu nem sei o que significa perspicácia. Ele desconsidera a atuação das pessoas. Ele desconsidera que aquelas pessoas ali, se elas não fossem inteligentes tal como eram, não iam conseguir construir aquela sociedade por mais que houvesse um rio à disposição. Por mais que o rio tivesse ali, foram aquelas pessoas com as habilidades que elas tinham que elas foram capazes de construir aquela civilização. O rio foi extremamente importante, o rio é extremamente importante. O rio era tão importante que ele era considerado, inclusive, um deus também, o deus Nilo. Então, eles sabiam, eles tinham uma compreensão, eles tinham uma adoração pelo Nilo, mas eles próprios foram também capazes de construir aquela sociedade magnífica, tá? Mas o Rio Nilo é mais importante também porque eles pelo que eu sei, eles construíram as casas nas margens do rio para fazer as plantações para o cultivo deles lá, para alimentação. Então, se eles não fossem tão espertos e inteligentes, eles não conseguiriam aproveitar para o seu próprio benefício as águas do Nilo. Então, só ter o Nilo não é suficiente para eles terem construído a civilização. Foi muito importante, mas outros elementos também foram muito importantes. Diga, Júlia. Edmar, tem um livro que eu li que ele fala muito da cultura do Egito e ele é muito legal. E aí no final mostram vários deuses assim. Massa, bacana. A gente vai fazer um trabalho sobre a mitologia egípcia também, tá? Então esses livros vão ser úteis. Moçada, é o seguinte, leiam o capítulo 4, porque aí na quarta-feira a gente vai combinar o dia de entrega da atividade, que ou vai ser um resumo ou um mapa mental, tá? Hoje eu devo postar mais uma lista e vou colocar também um vídeo sobre como que as pirâmides eram construídas. Então, vocês têm que ler o capítulo 4, porque o capítulo 4, inclusive, vai ajudar a responder algumas questões da lista. A lista pequenininha, tá? Que eu vou colocar para vocês lá para postagem de amanhã. Gente, um grande abraço para vocês. Fiquem bem, fiquem saudáveis. A gente se encontra na quarta-feira, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta. Um grande abraço para vocês. Tchau, gente. Tchau, Edmar. Tchau.
Tchau, tchau, tchau.